Capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Metia os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto nem nada, nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que até breve. Estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo às carreiras, as formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora. Mulher à direita e à esquerda. Mulher por todos os lados e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias. De cada vez que vinha à casa, achava-a mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então, ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, era um. Pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem a Sanchinha. A mãe não era mais amiga dela. Na vida, há dessas semelhanças assim, esquisitas. Capítulo 84. Chamado. No saguão e na rua, examinei ainda comigo se efetivamente ele teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava. Senhor Bentinho? Senhor Bentinho? Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta é que eu parei e vi o que era e onde estava. Estava já na rua de Mata-Cavalos. A casa era uma loja de louça, escassa e pobre. Tinha as portas meio cerradas e a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora. Enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo e ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho. Tinha de morrer e foi bom que morresse, coitado. Mas apesar de tudo, sempre dói. Que vida que ele teve. Um dia destes ainda se lembrou do senhor e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande vê-lo. Custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver o Manduca e fiz até um gesto para fugir. Não era medo. Noutra ocasião pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente ver um defunto ao voltar de uma namorada. Há coisas que se não ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam todas a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com o gesto, e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei ao corpo fazer o que pudesse, e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem.
Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente à meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às 6 ou às 7 horas da tarde. Capítulo 85. O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar vi a mãe chorando. E à porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama. A cama. Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui sim é outra coisa. Tudo que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu e, finalmente, aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho que este, pouco mais velho. Teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe darias 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista, antes a escondia nas dobras da... Vá, diga-se tudo. É morto. Os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida. Cedi, olhei. Tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito, suspirou o pai. Coitado de Manduca, soluçava a mãe. Eu cuidei de sair. Disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade que não sabia, faria o que minha mãe quisesse, e rápido saí. Atravessei a loja e saltei a rua. Capítulo 86. Amai, rapazes. Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego. Buscava esquecer o defunto, pálido e disforme. E o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista em poucos segundos. Bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes, e principalmente amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Capítulo 87. A sege. Chegara ao último degrau, e uma ideia me entrou no cérebro como se estivesse a esperar por mim entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau. Refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro. Pediria à minha mãe que me alugasse um carro.
Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia. E à missa, se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo: Pai João vai levar nhonhô? E era raro que eu não lhe recomendasse. João demora muito às bestas, vai devagar. Minha Glória não gosta, mas demora. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de duas rodas, estreita e curta, com duas cortinas de couro na frente que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho. Deixa espiar, mamãe. E em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro e via o cocheiro com as suas grandes botas, escanchado na mula da esquerda e segurando a rédea da outra. Na mão levava o chicote grosso e comprido, tudo incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também. Dos lados, via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela. E na rua, as pessoas que iam e vinham, ou atravessavam diante da sege, com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava. E então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam: é aquela senhora da rua de Mata-Cavalos que tem um filho, Bentinho. A sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe que, quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela. E era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la, sem a vender logo. Só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de aguardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso, esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825. E para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha. Mas já deixei dito que, neste ponto, não alcançava tudo o que queria.